Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura bíblica de Gênesis, capítulo 22, do verso 14 até o verso 18. Até o 17. Gênesis, capítulo 22, verso 14 ao 17. Amém? Diz assim a palavra: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor clamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A igreja junto agora, sua descendência. Mais uma vez, só essa parte B do verso 17. Eu vou pedir para projetar esse verso na versão de Almeida, por favor. Verso 17, na versão de Almeida, diz assim: que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Você vai repetir comigo essa parte B final. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Diga para o seu vizinho aí ao lado: sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Agora pergunta se ele crê. Porque se não crê, não vai possuir coisa nenhuma. Quem entendeu? Porque isso aqui é para quem crê. Possuindo a porta dos nossos inimigos. Essa é uma palavra que Deus me deu esta semana, enquanto eu pensava nesta igreja. Eu quero dizer, irmãos, que se você crer, você vai sair dessa vida que você tem vivido. E Deus vai te dar uma vida de vitória. E eu sei que essa é uma palavra bem específica. Mas o que Deus quer das nossas vidas é que nós possuamos a porta dos nossos inimigos. Possuindo a porta dos nossos inimigos. Quando um inimigo queria invadir uma cidade, naquele tempo antigo, quando as cidades eram cercadas por muros, procurava possuir as portas, primeiramente. Porque dominando as portas, dominaria a cidade. Se tivesse acesso às portas, teria acesso à cidade. É por isso que na versão da Bíblia NVI, diz assim: a sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Porque possuindo a porta, possui a cidade. Diga comigo: possuindo a porta, possui a cidade. Então Deus, ao abençoar Abraão, esse foi um momento da bênção de Deus sobre Abraão, faz uma declaração bem conhecida. Naquela época, essa era uma declaração conhecida naquela época. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Deus não criou essa frase, ela já era conhecida. Porque quem dominava a porta dos inimigos, e como as cidades eram protegidas por muros, os inimigos vinham primeiramente para possuir a porta. Possuindo a porta, ou as portas,
possuiria a cidade. Por isso, quando as pessoas declaravam uma bênção, diziam essa frase. Quando Abraão mandou buscar uma esposa para seu filho Isaque, lá na terra de Padã Arã, e aí quando a moça Rebeca estava saindo de casa, então seu pai pronuncia uma bênção sobre Rebeca, e diz assim, que a sua descendência, minha filha, possua a porta dos seus inimigos. Era uma frase e uma bênção proferida sobre a nossa geração. E nós queremos nessa noite profetizar sobre a nossa geração e sobre todas as famílias nessa casa, de que nossa geração será uma geração abençoada no Senhor Jesus. A bênção de possuir as portas do inimigo está hoje sobre a igreja. Diga comigo, a bênção de possuir as portas do inimigo está sobre a igreja hoje. Quando Jesus falou com os seus discípulos sobre a igreja que ele edificaria, lá em Mateus capítulo 16, 18, ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está dizendo assim, igreja, você vai se levantar e haverá portas do inimigo, portas do inferno, mas marche e avance sobre as portas, porque as portas dos nossos inimigos, do inferno, de Lúcifer, não prevalecerá sobre a minha igreja. Quem crê nisso? Possuir a porta à cidade dos inimigos foi uma promessa feita à descendência de Abraão. Um momento só, irmãos, senão eu vou suar muito. Essa é uma promessa que foi dirigida diretamente do trono da glória para Abraão, naquele momento em que ele entrega o seu filho. É uma benção aqui, tá bom, aqui ele fica. Ah, ele está girando. Não, girando não, fixo, por favor, só aqui atrás, por favor. Possuir a porta, ou cidade dos inimigos, foi uma promessa feita à descendência de Abraão. E aí você diz para mim agora, e você deve fazer essa pergunta, foi para Abraão, pastor. O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso pegar essa bênção sobre a minha vida? Porque foi para Abraão, há 4.000 anos atrás. E como é que eu posso herdar essa palavra e essa promessa? É que esta promessa, queridos, por causa de Jesus Cristo, pertence a mim e a você hoje. Veja o que diz Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29, você pode ler bem forte aí comigo, no telão aí. 3, 29, todos juntos? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quem entendeu? Quem é de Cristo aqui? Você é de Cristo? Espera aí, então deixa eu ver se eu entendi. Se vocês são de Cristo, são descendência de e herdeiro, segundo as promessas. Então você vai possuir a porta dos seus inimigos. Quem diz amém? Mas tem mais. Verso 3, capítulo 3 ainda de Gálatas, verso 7, diz assim, 3, 7, diz, estejam certos, diga comigo, estejam certos. Portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. E o verso 9. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Diga, eu estou debaixo da promessa. Diga mais forte, eu estou debaixo da promessa. Aleluia, glória a Deus. O que podemos extrair deste princípio? Existem portas naturais, existem portas espirituais na nossa vida.
que o inimigo quer ter o controle. Ele quer determinar que porta abrir ou que porta fechar sobre a sua vida. E isso é ilegal, porque se você está em Cristo, você é descendência de Abraão, e as promessas de Deus a Abraão é que essa descendência prevaleceria contra as portas do inferno. Então, existem portas naturais, portas espirituais, portas que o inimigo, ele quer deter, ele quer ditar a sua vida, ele quer dizer onde você entra, onde não entra, que porta você pode usar, que porta não pode usar, o que não é verdade. Portas naturais. E eu pensava, Senhor, me fale aqui que portas. As portas naturais são os acessos a todas as bênçãos inerentes a esta vida. Portas naturais, diga comigo, portas naturais. São os acessos a todas as bênçãos inerentes a esta vida. E que bênçãos são estas? A própria vida, o dom da vida, a própria longevidade de vida, que é um presente de Deus, saúde, dignidade, moradia, educação, família, trabalho, prosperidade, crescer como ser humano e viver dignamente para o louvor da glória dele. Diga, portas naturais. Inerentes à existência, à sua existência. Porque você é um presente de Deus, você é um dom de Deus, que Ele dá para cada um de nós, uns aos outros. Agora, as portas espirituais é o seu lugar em Cristo. É o propósito supremo de Deus para a sua vida. Está acima das portas naturais. Portas espirituais, elas estão acima, porque se trata do chamado de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer para você entender isso. Portas naturais é aquilo que é inerente à vida. O direito à saúde, o direito à educação, à moradia, ao alimento, ao corpo, à vestimenta, à dignidade. Mas as portas espirituais vão mais além do que isso. Essas daí é para o seu dia a dia, mas você tem um propósito aqui na vida. As portas espirituais que o inimigo não quer que você entenda e que você entre por ela para ser útil na obra de Deus. Portas espirituais têm a ver com o seu chamado. Portas espirituais têm a ver com o chamado de Deus para a sua vida, com o propósito de Deus, propósito eterno de Deus para a sua vida. Vão além de comer, beber e dormir. Você tem um propósito. E porque você não toma posse, e porque você não está arrombando as portas do inimigo, o inimigo está fechando portas sobre a sua vida, e você tem vivido abaixo da média, abaixo daquele projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. O inimigo por muito tempo tem controlado portas, abrindo e liberando coisas sobre nós, ou fechando e impedindo o nosso acesso. Mas isso é passado, diga comigo, isso é passado. Quem tem autoridade para abrir ou fechar portas é a igreja do Deus vivo. E eu profetizo que hoje, nessa noite, você vai sair desse lugar de passividade e vai arrombar as portas do inferno e ocupar o seu lugar de autoridade na casa do Senhor, no reino de Deus. Deus não quer apenas que você sobreviva, mas que você viva acima de todas as tribulações e lutas, como um homem e como uma mulher de Deus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Está falando daquele que edifica a igreja. E ele diz que as portas não vão prevalecer. Mas quem é esse? João tem a visão de Jesus ressuscitado. E ele diz assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 3. Verso 7, e essa é uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite.
Apocalipse 3:7, uma palavra de Deus para a sua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode. Quem detém? Quem é esse que detém? E ele então no verso 8 diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Digo, eu posso ter pouca força, mas aquele que está comigo tem todo o poder. Amém? Então é esse, exatamente esse, que está no nosso meio. Há muitos filhos de Deus aqui, levando porta na cara, em vez de bater porta na cara do inimigo. Tem muitas pessoas que estão levando porta na cara. Pá, fechada. Pá, fechada. Pá, fechada. Fechada, fechada. E você vai se encolhendo. É assim mesmo, né? A vida é assim, né? É assim mesmo, é estreito. É isso, né? É crente, sofrimento, vale, né, irmão? Só é a mesma linguagem. Sofrimento, é isso, é luta, é muita luta. E aí, porta na cara, em vez de você se levantar e dar porta na cara dele. Esta noite, em nome de Jesus, eu quero fazer uma declaração de fé, irmãos. Porque eu passei esses 2 dias pensando na igreja. E eu quero dizer que você vai possuir a porta dos seus inimigos. E libertar os cativos que lá estão. E o primeiro cativo pode ser você. Pode ser sua família. Seus filhos. Suas finanças. Seus estudos. Seu casamento. Seu chamado. Até sua célula, até seu discípulo. Eu quero declarar que é você que vai tomar a posição de autoridade e bater porta na cara, arrombar portas e libertar, começando pela sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos. Você vai se levantar desse lugar e vai tomar posse daquilo que é seu por herança. Quem está comigo nessa declaração hoje à noite? Quem crê nisso? Quem crê que nessa noite, diga comigo, nessa noite, eu declaro que as portas que Satanás levantou sobre minha vida, sobre minha casa, minhas finanças, minha saúde, vão cair por terra. Em nome de Jesus, as portas que Satanás levantou de me impedir caminhar em vitória, fazer a obra, estancar no meu chamado, hoje eu declaro, não serei mais o mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, verso 18 a 20. Mateus 18, 18 a 20. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Mateus 18, 18. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Quem crê nisso? Verso 19. Verso 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quem crê nisso? Eu tenho pregado aqui algumas coisas sobre, no corpo de Cristo existe uma unção. E
veio agora uma palavra muito, permita-me dizer, existe uma unção no corpo de Cristo. Mas na hora que eu disse isso, o Espírito disse uma coisa muito forte. Essa unção está sendo desperdiçada. Essa unção está sendo desperdiçada. Não está sendo aproveitada. A Bíblia diz que tudo que vocês ligarem na terra será ligado, e tudo que desligarem será desligado nos céus. E ele continua dizendo, digo-lhes a verdade, verso 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Cremos nisso? Cremos? Muito bem. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar de forma clara quais portas você deve abrir e quais deve fechar. Busque esse discernimento e tome autoridade pela fé das portas de sua vida. Portas na vida espiritual, familiar, ministerial, profissional, financeira. Peça a Deus hoje, o Espírito do Senhor revela a você que portas estão fechadas porque você não tem se posicionado. Que portas estão sendo abertas que não vêm de Deus e você está entrando porque não tem discernimento. Peça a Ele discernimento nessa noite, para que Ele te mostre essa realidade na sua vida. Veja o que Jesus disse em Mateus 11, 12. E desde os dias de João, o Batista, olha só, ele já era nosso irmão, ele era da igreja batista, né? E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Diga, os que se esforçam. Diga de novo, os que se esforçam. Eu lembro, irmãos, eu lembro que Deus tem falado aqui muito sobre nesta palavra, esforço. Alguém se lembra alguma vez desse último mês aí? Esforço, exige esforço. E Jesus está dizendo, desde os dias de João, o Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Sabe qual é o problema da nossa vida? Passividade. Diga comigo, passividade. Passividade frente às afrontas do inimigo. Falta de tomar posição. E a segunda coisa é a ignorância misturada com incredulidade. Por não entender que tem uma batalha espiritual por tudo isso, por trás disso, perdão. Então a gente fica à mercê e não está possuindo as portas do nosso inimigo. Levamos a vida inteira na mesma derrota, no mesmo nocaute. Porque tem 3 coisas: ignorância, falta de conhecimento, e incredulidade, porque também às vezes não crê. Mas a mais forte é a passividade. Passividade é assim mesmo, não é? As coisas sempre foram assim, amém. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo pão, em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, papai, por esse dia. Uma noite de paz, uma noite abençoada. Abençoa papai, abençoa mamãe. Amém. Essa é a oração de Israel, meu sobrinho. Para ele,
ele está no top das galáxias da oração. Mas você cresceu. E você tem que se esforçar em oração. Você tem que ser um guerreiro de oração. Você tem que tomar posse daquilo que é seu em oração. Porque é por esforço que nós tomamos o reino dos céus. Quem entendeu? Mas o que o Senhor ministra ao meu coração, como pastor dessa igreja, é que a gente não... Deus tem ministrado semanalmente, mas a gente precisa tomar uma posição. E aí, para ser claro, o que é posição, não é posição de governo, de autoridade, de renome. É posição diante do Senhor, e essa posição é de joelhos no chão. Você arromba as portas de joelhos no chão, em oração, clamando em lágrimas. Há tempo de chorar, e há tempo de rir, há tempo de celebrar, mas também há tempo de lamentar. Eu não sei qual é o tempo na sua vida, mas sendo um ou outro, você tem que estar na presença do Senhor. Porque é lá que você então vence a passividade. Vocês lembram da rainha Esté? Quem estava aqui domingo passado? Aquela rainha era judia, ela alcançou o governo, ela se tornou rainha numa situação extremamente miraculosa. Mardoqueu, seu tio, foi quem conduziu todo aquele processo, e era um homem humilde. E aí, quando veio um decreto para destruir o povo judeu, Mardoqueu, vocês se lembram dessa parte? Mardoqueu foi interceder junto a Esté. Ele nem chegou perto, na verdade. E ele clama a Esté para que Esté fale com o rei, para anular o decreto, para fazer alguma coisa, tomar uma providência, porque um decreto se estabeleceu de aniquilar todo o povo judeu. E aí, quando Mardoqueu envia a mensagem para Esté, Esté diz: eu posso, você sabe que eu não posso, né? Você sabe, se eu for diante do rei eu morro, né? Você sabe, né? Aliás, né, está na hora de eu fazer minha chapinha. E aí, a rainha Esté não estava discernindo passividade. Até que Mardoqueu chacoalhou ela e disse: você pensa que vai escapar? Vai morrer você e a família do seu pai. A Esté acordou, tomou posição, saiu da passividade. E então foi diante do rei e conquistou a vitória. Passividade, diga comigo, tem sido um espírito maligno que tem aprisionado muitos na nossa igreja. O nosso tempo roubado na televisão, na mídia, na internet e outras coisas, mas tempo com Deus nós deixamos para que a equipe de intercessão faça isso por nós. Tem gente que prefere morrer, definhar, por não ter coragem de lutar. Lutar primeiramente pelo vigor espiritual. Queridos, em nome de Jesus, entenda isso. Você tem que fazer, a primeira luta da sua vida é pelo seu vigor espiritual. Quem está me entendendo? Vigor espiritual. Sem esse vigor espiritual, você vai definhar e vai morrer. O irmão não vai poder socorrer você nesse aspecto, porque você é filho, é filha de Deus e tem que se posicionar como tal. Você não pode esperar pelo outro, você tem que se posicionar. A rainha Esté ficou: eu não posso ir à presença do rei. Mas tem gente também assim na igreja, anos, que precisam lutar primeiramente pelo vigor espiritual. Oração, leitura da palavra, adoração, se envolver com Deus. Depois ele se torna um lutador, uma lutadora pela família, pela sua casa, pelas finanças, pelo ministério, pelos grandes projetos da vida. Mas você precisa sair da passividade e lutar primeiramente por uma cura no seu espírito, para que você se levante e não fique submetido a esse mundo de incredulidade, mentiroso, esse mundo corrupto, lascivo, que vai somente detonar a sua vida se você não tomar posição.
Não seja desses que preferem morrer. Reaja em nome de Jesus. Comece aos poucos, mas comece. Se você não está com o hábito de orar, começa estabelecendo um horário. Começa com 10 minutinhos. O Senhor vai te dando graça, vai para 15. Eu não sei quanto tempo vai ser, mas o Senhor vai te dando graça, mas não deixa de te apresentar num momento de qualidade diante daquele que pode todas as coisas. Te apresenta a Ele. Tempo de oração não é tempo de desperdício, é investimento. O tempo que você passa na oração, Deus vai te retribuir. Em nome de Jesus, igreja. Diga comigo, esforço. Diga mais forte, esforço. Nós nos esforçamos para estudar para o vestibular. Horas, madrugada adentro. Ou para um concurso, para a OAB. Se nos esforçamos tanto, irmãos, por coisas passageiras. Quando a Bíblia diz que Ele, o Senhor, dá aos seus tudo o que eles precisam enquanto esses dormem. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam. Temos autoridade em Cristo Jesus para possuir as portas do inimigo, além de Satanás e seus demônios. Inimigos são tudo aquilo que esteja contrário ao propósito de Deus na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já pensou sobre isso? Se não tivermos cuidado e não vigiarmos, os inimigos poderão tomar domínio sobre as portas da nossa vida. Das vezes que Israel não possuiu a porta dos seus inimigos, o que recebeu a promessa, Israel é o povo descendente de Abraão, recebeu a promessa, mas das vezes que ele não possuiu as portas do seu inimigo, foi por causa de desobediência e pecado. Aí está o que sangra a unção de Deus na nossa vida. Desobediência e pecado. É como a pessoa estivesse tirando o nosso sangue em plena batalha e você vai ficando anêmico e sem forças diante do inimigo. Das vezes que Israel não possuiu a porta dos seus inimigos, foi porque abriu a porta da desobediência. Pecado é o único que pode roubar todo o plano, projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Para que você possa sair da passividade e você possa tomar uma posição e ser uma pessoa de vitória em vitória, você primeiro precisa conquistar uma porta. Essa porta chama-se a porta da nossa mente. Diga, a porta da nossa. Para possuirmos a porta dos nossos inimigos, precisamos vencer primeiramente a porta da nossa mente. E por que isso? Porque na verdade nós somos, dependendo do tempo que você esteja sobre uma aflição, aquela condição vai moldar seu comportamento e você vai aceitar que a vida é daquele jeito e que para você é aquilo mesmo, nada pode melhorar e você não se vê útil em Deus, nem superando os limites que você conheceu. A mente condicionada não vai permitir que você nem interceda, nem tinha motivo de orar, ou ânimo de orar. Quando nós começamos a ter a transformação na mente, então as coisas começam a mudar. Aconteceu uma coisa há um ano atrás. Eu falei para essa igreja e não neguei. É só um detalhe. Não é tudo
mas é um detalhe dessa questão da mente. Há um ano atrás, chegou na minha sala a irmã Keila com o projeto de viajar para Israel. Quando ela me apresentou cá comigo, eu disse, este sonho foi um grande sonho. Naquele mesmo momento, graças a Deus, que eu ouvi outra voz que disse, ore e creia. E eu botei a mão no projeto com Keila assim, eu digo, Senhor, em nome de Jesus, eu estou abençoando esse projeto e ele vai se consumar. Eu estava passando o meu limite, os limites da minha fé naquele momento sobre um pequeno testemunho. Não é tudo da minha vida, evidentemente, mas eu estou mostrando somente como uma mente condicionada por uma condição financeira, estou falando de um aspecto, pode deixar você à mercê dos seus inimigos. Quem me entendeu? Mas hoje, diga hoje, o Senhor quer operar na primeira porta da minha vida, a minha mente. Um certo pai, essa ilustração aqui, levou um filho ao circo e aquela criança se impressionou com o tamanho do elefante. Quem já escutou essa história? Então tá bom. Ninguém escutou? Melhor, né? Um pai levou a criança para o circo, que se impressionou com o tamanho do elefante, com suas enormes patas, mas mais ainda aquela criança se impressionou com a forma como aquele enorme elefante estava preso. Ao término daquela apresentação, o menino foi perguntar ao treinador do circo como aquele elefante tão grande não consegue sair dali. O que o rapaz respondeu, aquele elefante foi condicionado mentalmente a aceitar aquele cativeiro, mesmo depois de grande. E mesmo possuindo força suficiente para romper qualquer cativeiro, mantinha-se prisioneiro de laço. Quem não já passou por isso aqui? Irmãos, quando eu prego sobre isso, quando eu falo sobre isso, eu lembro da minha história. Quanto tempo de cativeiro? Quanto tempo? Não dá para a gente desviar agora, eu sou tentado a contar umas histórias, mas eu não vou, eu vou seguir aqui em frente. Quanto tempo de cativeiro? E uma religião hipócrita e que não tenha verdadeiramente o discernimento da palavra de Deus, ela se torna uma prisão para aqueles que têm boas intenções. Eu fui vítima, na minha adolescência, de nem sequer prosseguir nos estudos, para que eu não me desviasse da fé. Diga, cativeiro, condicionamento de mente, rompendo com toda a pobreza e com todo um sistema que, protegendo uma fé frágil, porque se essa fé, a cada descoberta da ciência, você se esconder para não responder, jogue fora essa fé. E esse Deus, porque não serve. O meu Deus está acima da ciência e do conhecimento e da sabedoria e de todo o poder. E Ele quer que você acompanhe Ele. Diga, Ele quer que eu acompanhe Ele. Em glória, em majestade, em sabedoria, em conhecimento. Mas pela misericórdia de Deus, esse cativeiro foi se afastando da minha vida, mas eu lutei anos, porque eu estava debaixo de um sistema que dizia, não pode, ei, não pode, não pode, não pode, não pode, não podia nada, nem viver. Que contrário à palavra de Deus, vocês vão possuir a porta dos vossos inimigos. O padrão de pensamento deformado impede de recebermos as bênçãos que acompanham a nossa salvação. Isso Paulo chama de fortalezas da mente. Um padrão de pensamento deformado impede de recebermos as bênçãos que acompanham a nossa salvação. A nossa salvação, ela traz no bojo bênçãos infindas, melhorias,
Começa no caráter. Vai aperfeiçoando o caráter. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem maculava o corpo não faz isso mais, e ele começa a se ficar mais bonito, mais elegante, ter mais saúde. E aí ele agora não perde mais tempo nas drogas, ele não perde mais tempo em prostituição, ele tem tempo para estudar, e aquele jovem ele progride na universidade, porque ele tem uma mente de Cristo, e ele é concentrado, e ele progride, e ele vai galgando isso como consequências da salvação. Quem me entendeu? Alô, jovem, eu profetizo sobre a geração de hoje, essa nossa juventude vai caminhar possuindo a porta dos seus inimigos. O melhor tem para vocês, o melhor tem para vocês, o melhor tem para vocês. A bênção que Deus tem para nós passam pela batalha da nossa mente. O inimigo das nossas almas se encarrega de trazer confusão à nossa mente, para não exercermos uma atitude de fé diante das possibilidades, seja material, seja espiritual, seja nos relacionamentos. E aí, quando eu escrevia isso, minha esposa que estava lá na escola de intercessão, que terminou, eu me lembrei de que ela me ajudou muito na questão da fé. Porque, como ela se converteu depois, ela ficou um pouco livre dessas amarras. E além da minha família ter sido uma família de muitos filhos, muito pobre, então era o seguinte: filho de pobre nasceu para plantar batatas. E filho de pobre não é para ter as coisas, é só para mentalidade de escravo. E quando nós casamos, Ivete sempre teve uma mente de crer em Deus como um pai amoroso que tem seus celeiros cheios para distribuir sobre os seus filhos. Por isso eu quero honrar a fé dela nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a verdade a esse respeito, ao seu respeito? Qual é a verdade, finalmente, pastor, dessa nossa posição? O Salmo 1 responde: seremos como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você está em Cristo, então você tem um pastor sobre a sua vida. E o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me... Quem faz do Senhor o seu pastor, vai deitar em pastos verdejantes, vai assentar-se numa mesa farta na presença dos inimigos, vai habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. E diz a Bíblia: todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quem é Ele? Diga a Deus, o meu Pai. E ainda diz: se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará coisas boas aos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu a mensagem até aqui? Então eu quero encerrar com uma história. Domingo passado focamos muito em Esté. Mas hoje eu quero focar em Mardoqueu. Se você tem dúvida do que foi pregado nessa noite, eu espero que o Espírito do Senhor fale ao seu coração nessa história. E quando eu exorto você e exorto a igreja, eu exorto porque eu não me conformo que Satanás lhe aprisione e aprisione sua família. E eu quero então voltar ao livro de Esté, mas me focar no tio de Esté chamado Mardoqueu. Diga comigo, Mardoqueu. E eu coloquei esse último ponto dizendo assim: aprendendo com Mardoqueu a conquistar a porta dos nossos inimigos. Então diga comigo, aprendendo com Mardoqueu a conquistar a porta dos nossos inimigos. Agora, eu acho que os irmãos não estão querendo conquistar coisa nenhuma, porque está um... Irmãos, vamos lá, no 3, bem forte, anima o pregador. Amém. Amém?
aprendendo com Mardoqueu a conquistar a porta dos nossos inimigos. Como está a sua vida? Muita luta? Você não tem galgado grandes vitórias? Ou você tem galgado em algumas áreas, em outras não? Qual a área que você anda desanimado? Ou desanimada? Eu não posso detalhar tudo. Inclusive, cancelei muita coisa que eu tinha escrito, deixei em outra pasta, por causa do tempo. Mas eu quero que você entenda isso. Deus quer ministrar na sua vida, através da história de Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu? Mardoqueu foi um homem que foi levado juntamente com sua família para a Babilônia. Quando a Babilônia, Nabucodonosor, escravizou Judá, Jerusalém, e levou, deportou. Ele foi prisioneiro para a Babilônia. Essa história os irmãos já conhecem bem, mas sempre tem gente nova. Ele foi, Mardoqueu tinha algumas posses em Jerusalém. Mas agora ele perdeu tudo. Ele perdeu casa, profissão, dignidade. Perdeu sua pátria. A gente às vezes perde o emprego, mas ninguém sabe o que é perder uma pátria. E é peso. Ele perdeu sua vida social. Ele era alguém, deixou de ser alguém na Babilônia. Ele era um cativo, um escravo do império Nabucodonosor. Na Babilônia perdeu família. Inclusive, um dos tios dele, que tinha uma filha linda, chamada Esté, e que Mardoqueu assumiu e criou Esté. Essa é a história do livro de Esté. Então, essa foi a história de Mardoqueu. Ele era um desses estrangeiros marginalizados pelos seus dominadores, mas não tinha uma mente marginal. Mardoqueu foi marginalizado, mas não tinha uma mente marginal. Nem era prisioneiro, como aquele elefante. Mardoqueu, na verdade, por dentro era um homem livre. Mardoqueu sabia que era descendência de Abraão. Ele sabia que era herdeiro de uma grande promessa. Que promessa? Possuir a porta dos seus inimigos. Mas como? Mardoqueu, você está louco? Esqueça esse sonho de possuir a porta dos seus inimigos. Você é escravo nessa terra. Como numa situação dessas você vai possuir coisa nenhuma? Mas Mardoqueu começa então a se apresentar na descrição do livro de Esté, é um livro do Antigo Testamento. Eu peço que o capítulo 2 de Esté, você vai começar a conhecer quem é Mardoqueu. O rei Assuero fica sem rainha. E aí ele faz um concurso em todo o império. O império Medo-Persa era pequeno, irmão. Ia da Índia à Etiópia. Todas essas nações estavam debaixo desse império e desse rei. Ele faz um concurso para ver as moças mais lindas em todo o império e se apresentasse. E nesse momento, é aí que entra a diferença de alguém que tem a mente livre. Diga, mente livre. Porque Mardoqueu estava sobrevivendo. Mas quando saiu o vestibular, quando saiu o edital do vestibular, para a moça mais bonita, Mardoqueu disse: ei, Esté, perderam, todas já perderam, porque o lugar é seu. Diga, mente livre. O lugar é seu, Esté. Que é isso, tio? O senhor está brincando, tá bom, vamos ter fé. Mas fé demais assim também? Não, vamos ter fé. Esté é seu lugar, você já é a rainha, Esté.
Porque Mardoqueu cria num Deus grande. E você encontra isso no capítulo 2, o concurso vem, Esté é apresentada, e aí não dá outra. Esté agrada ao rei. E torna-se rainha. Diga, primeiro passo. Primeira conquista. Mas as portas ainda não foram conquistadas. O reino já estava na mão de Esté, mas ainda tinha mais. E aí, queridos, tudo que Mardoqueu conquistou começa pela porta. Capítulo 2, verso 19, diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Esté já estava escolhida, Mardoqueu estava sentado junto a... Vocês, quando tiver a expressão porta, vocês vão falar porta. Esté já estava sentado junto a... do palácio real. Esté havia mantido o segredo sobre o povo, sobre seu povo, e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de... Diga, Mardoqueu, estrategista. Esté não diz nada que você é judia, porque os judeus não valiam nada. Então você não diz nada, fica calado, estrategista. E aí, verso 21, um dia, diga um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto, o quê? Do palácio real, ele descobre uma conspiração contra o rei. E ele então denuncia, mas ele estava onde? Junto à porta. E aí, queridos, o que acontece é que no capítulo 3, então, vem aquele grande decreto para destruir o povo judeu. Mardoqueu então se humilha, e Mardoqueu diante do Senhor chora, e vai falar com Esté. Esté interceda ao rei. Esté diz, eu não posso, apesar de ser rainha, faz 30 dias que ele não me chama, se eu comparecer diante dele sem ser chamado, eu serei morta. E é aí que Mardoqueu diz, pois você pensa que vai escapar com essa passividade? E Esté então vai diante do rei e conquista o favor do rei. Capítulo 5 nós entramos, e aí, queridos, começa algo extraordinário aqui. Quando Esté se apresenta dentro do rei, e ele então favorece, Esté aprendeu com Mardoqueu ser estrategista. E o rei disse, Esté, qual é o seu pedido? Nós pregamos domingo aqui. Diga qual é o seu pedido, será feito. Esté disse, faz o seguinte, rei. Faça um banquete. Ou, venha um banquete que eu quero oferecer para você. Mas traga Amã. Amã era o Hitler do nosso tempo. Inimigo do povo de Deus. E queria a morte de Mardoqueu de todo jeito. Foi Amã que bolou o decreto para matar os judeus em todos os lugares. E Esté disse, já que o rei me favoreceu, eu quero dar um banquete. Venha o rei com Amã para esse banquete. Chamaram Amã. Amã ficou nas estrelas. Eu sou o cara. E aí toda pessoa ímpia gosta de fama e de destaque. E aí Naamã ficou muito alvoroçado e diz, capítulo 5, verso 9, capítulo 5, verso 9, diz que Amã, naquele dia, Amã saiu contente, diga comigo, contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava sentado junto do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito à sua presença. Aonde Mardoqueu estava? Na porta. E aí Mardoqueu, Amã chegou em casa irado, e aí o verso 14 desse capítulo diz que Amã contou para a mulher, e a mulher então se encarregou do projeto. Faz uma forca. Põe Amã lá, porque afinal de contas você é o segundo no reino. Você pode matar Amã, faz uma forca, e tem uma coisa, faça uma forca de 20 metros de altura. E põe Mardoqueu amanhã de manhã. E está resolvida essa sua angústia. E aí, queridos, no capítulo 6, verso 1, diz assim, 6:1. Naquela noite, diga, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado.
e que o lessem para ele. Naquela noite, diga comigo, o rei não conseguiu. Tem coisas que vai depender do seu esforço, mas tem momento que não é mais no seu esforço, nem é Deus abençoando sua estratégia, é somente a estratégia dos céus. Naquela noite, quem fez o rei não dormir? O Senhor dos exércitos, que trabalha por mim e por você. Mardoqueu não podia fazer nada naquela noite. Mardoqueu nem sabia que tinha uma forca ali aguardando pela manhã. Mas naquela noite, o Deus dos céus começou a tomar providência. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida aqui. É que você chegou no seu limite. Se você está fazendo as coisas certas, se você está buscando o Senhor e não tem conquistado ainda, eu quero dizer, vai haver uma noite que Deus se levantará e é Ele que vai agir em seu favor. E aí você não pode fazer nada. Chega um momento que você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Tem que ser uma provisão divina. Tem que vir do alto. E naquela noite, o Senhor tirou o sono de Mardoqueu, do rei. E o verso 2 diz, e foi lido, e ele traz para mim o livro de Crônicas, e foi lido, verso 2, o registro de que, olha só onde caiu, meio mundo de coisa para ler. Aí ele abriu aonde? No registro, de que Mardoqueu tinha denunciado Bigdan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Verso 3, agora é só leitura. Que honra, perguntou o rei, e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Que honra, olha Deus agindo aí, Gondim. Olha Deus preparando a cama. Olha Deus fazendo. E aí naquela noite, o rei já estava amanhecendo o dia, e eu digo pelo relato que nós vamos ler. O rei perguntou, quem está aí no pátio? Eu estou ouvindo gente aí no pátio, quem é? Estava amanhecendo o dia, o rei não dormiu, porque quando Deus quer abençoar os seus filhos, Ele tira o sono dos reis. Aquele lugar é seu. Não é você, diz o Senhor, que tem que perder noites de sono. São os inimigos do povo de Deus. Quem entendeu, dá amém. O Senhor dá aos seus enquanto estes dormem. Quem crê nisso? Salmo 127. O Senhor dá aos seus enquanto estes dormem. Não é dorme num seno de indolência, é dorme descansando nas promessas do Senhor. E então, quando estava sendo lido, mas o que foi feito a Mardoqueu? Nada, Senhor. Não foi dado nenhuma recompensa. Nesse momento que estão conversando, o rei diz, quem é que está aí fora no pátio? Aí disseram, é Amã. Eu estou em 6, verso 4. É Amã. Não dá nem para andar aqui com a Bíblia. Ora, é Amã. Havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele lhe havia preparado. Quem está entendendo? Os oficiais do rei responderam, é Amã que está aí. Amã estava, eu vou fazer parte do banquete da rainha. Não sabia ele que a rainha era sobrinha ou prima de Mardoqueu. É prima mesmo, viu? Se eu disse sobrinha, está errado, é prima. Não sabia que era prima. Não sabia que Mardoqueu era judeu e ele não sabia que a rainha era judia. Meu Deus, quanta ignorância nos inimigos do povo de Deus. Ah, se nós soubéssemos, não deixaríamos que eles dominassem sobre nós. E aí, os oficiais do rei, verso 5, dizem a Amã, façam entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou,
o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Aleluia, glória a Deus. E Amã pensou, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? O que deve se fazer ao homem que o rei deseja honrar? O que se deve fazer ao meu filho, do qual eu quero honrar? A minha filha, a qual eu quero honrar? O que se deve fazer? E então Amã disse, rei, com certeza sou eu. Então, já que sou eu, Amã vai responder. Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo, que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham sobre eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. E o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles, isto é o que se faz ao homem que o rei deseja, tem prazer em honrar. Diga, Deus confunde os nossos inimigos. Nenhum deles prevalecem. Por isso se apegue a Ele. Se apegue a Ele. Deixe o resto com Ele. É Ele que vai tirar o sono dos seus inimigos, para te colocar na posição que Deus já separou para você. Quem diz amém? O verso 10 diz, o rei ordenou então a Amã, vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto a Mardoqueu sabia que era pela porta que começava a vitória. É por lá que começa. E ele não se afastou de lá nunca. Era lá na porta, diga na porta. Sabe qual é a sua porta? É a porta da oração, é a porta da comunhão, é a porta do quarto fechado, na presença daquele que pode tirar sono de reis. Está se matando de graça. Vá lá no seu lugar de oração e abra a porta, fique na porta, esteja na porta. Aleluia. Vá lá, faça isso com Mardoqueu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Não, cuidado, viu, Naamã? Cuidado. Deus faz assim. Pega aqueles que são contra nós e vai trabalhar em prol dos meus filhos. Seja governos, principados ou potestades, seja humanos ou espirituais, nós temos posse da vitória. Quem está entendendo até agora? E aí, queridos, então Amã, verso 11, apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu, Amã vestiu Mardoqueu. Você sabe como é a cena? Irmãos, a cena é muito ridícula até. Porque assim, você vê naqueles filmes, né? O cara fica assim, e o outro vestindo a armadura, a couraça. E ele fica só assim. Vai, Amã. Amã, um pouquinho, Amã, mais para lá. Aperta mais, Amã. Mais, está mais folgado. Ô, Amã, vai mais aqui. E Amã, bufando e bufando. Faz, porque os meus possuirão a porta dos seus inimigos. E aí o que aconteceu? Amã fez tudo. E saiu, o verso 11 ainda, proclamando à frente dele. Isto, toda a igreja junto, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Aleluia! Diga para o seu irmão, essa pessoa é você. Diga para o outro, essa pessoa é você, essa pessoa é você. Aleluia! Aleluia!
Verso 12. Agora os irmãos vão ler comigo esse verso 12 com força. Todos juntos, 12. Depois disso, para onde? Para a porta. Não sai de lá, irmãos. Tem um lugar que é o segredo da tua vitória. Mardoqueu era um homem humilde, ficou lá na porta, só dá a porta aqui. E Mardoqueu disse: eu sou besta, é pela porta que a gente conquista a vitória. É pela porta que a gente conquista a cidade. E eu gosto muito disso. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para a casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Diga, rosto coberto. Porque essa é a condição dos inimigos do povo de Deus. Rosto coberto de vergonha diante da luz que irradia do corpo de Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer sobre esta igreja, sobre esse corpo, sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, da sua descendência, dos seus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Amã volta. E ali, queridos, eu quero somente fazer a narração, complementar aqui. É que, lembra que isso aí foi entre uma noite e um dia, essa história que eu contei agora, né? Você lembra que tem um banquete? Não tem um banquete aí para acontecer? Não é o banquete que ainda ia acontecer, Esther não tinha pedido, e naquela noite o rei perdeu o sono, aí chegou o banquete. Uma coisa em cima da outra, porque quando Deus age, quando chega o seu tempo, Deus age com pressa. Diga, quando chega o meu tempo, Deus age com pressa. O que você pode pensar que vai demorar muito, pode ser hoje. Será hoje, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a luta é tão grande e tantas decepções que você começa a não crer mais, começa a não querer crer mais. E se torna aquele grande elefante branco, que diz por aí, né? Mas aquele elefante enorme que desistiu e é preso por um laço. Deus está dizendo, não desista, porque entre uma noite e um dia, eu tomo providência. Entre uma noite, entre um dia e uma noite, tudo isso está acontecendo a Mardoqueu. Agora, chegou o capítulo 7. E aí, quero narrar a história, o banquete. Lembra que a rainha disse, eu tenho um pedido, mas deixa eu fazer um banquete. Bichinha bestinha, estrategista, porque tem que ser assim, porque mulher também vai pelas beiradas, né? Vai comendo pelas beiradas. Aí ela já tinha o coração do rei, mas ela queria consolidar e fez o banquete. Agora, rei, não deixe de chamar Amã. Aí Amã ainda se consolou. Eu fiz aquilo com Mardoqueu, mas eu vou para o banquete. Chegou no banquete, o rei, mais uma vez, segunda vez. Irmãos, são 4 vezes que o rei vai dizer isso a Esther. Esther, minha filha. Ele não diz isso não, sou eu que estou dizendo. Qual é o seu pedido? A Esther então bota para fora. Ô rei, o meu povo vai ser morto. Teve um decreto. Amã levou o rei a fazer um decreto. E agora meu povo vai morrer, rei. E eu gostaria que o rei fizesse alguma coisa. Ela não diz Amã logo de cara. O rei se ira. Ela diz, eu sou esse povo, eu sou judia, rei. E eu também vou morrer nesse decreto. E o rei que estava apaixonado, porque aí Deus pega, bota uma paixão cega no rei, por Esther, porque ele faz isso também. Ele pode trazer o teu príncipe, dar uma paixão, o teu príncipe. Mesmo que ele se acorde depois do casamento, e veja aqui. Meu Deus. Quem estava comigo, eu escutou a história de Conradinho. Conradinho, foi Ivete, estava comigo? Não, foi viajando, foi o pastor que estava contando, um pastor presbiteriano, o avô dele, Conradinho, que era o garoto mais feio do interior, lá para a banda de Minas Gerais. Esse pastor trabalha com o pastor Jeremias. E se Deus quiser, nós vamos conhecê-lo também.
Ele é um pastor presbiteriano, disse que é uma sumidade na área de família. E disse que Conradinho, não é Conradinho. Conradinho foi o avô dele. E aí, pai de Conradinho disse que era o menino mais feio da escola, não, da cidade. Ele era aquela coisa, e eu não vou descrever, porque pode ser, né? Uma cantora, recentemente, cometeu uma gafe grande na televisão aí. Uma cantora famosa, né? Foi falar e comparar coisas espirituais com o problema físico das pessoas. Aí foi um escândalo. Mas Conradinho era desses abençoados. Mas o avô, no leito da morte, o pai, no leito da morte, dizia: Conradinho, você, Conradinho, vai ser um médico. Só que Conradinho eram pobres de não ter o que comer. Vivia da roça, e Conradinho, já adolescente, ainda não tinha ido à escola estudar. E o pai dizia: Conradinho, meu filho, você vai ser um doutor. Um doutor. E você vai casar com a moça mais bonita dessa terra. E Conradinho chegava lá na cidade e dizia: eu vou ser doutor e vou casar com a mulher mais bonita dessa terra. E aí Conradinho foi motivo de muita chacota. O resultado é que um farmacêutico que teve misericórdia de Conradinho deu um emprego a Conradinho, porque ele não sabia fazer nada, deu um emprego lá por trás para fazer limpeza e tal, e Conradinho foi trabalhar na farmácia. Daqui a pouco estava no balcão. E daqui a pouco aquele farmacêutico ajudou Conradinho a estudar. E ele foi fazer farmácia em Belo Horizonte. E se formou em farmácia. E um dia Conradinho se casou. É que a esposa de Conradinho, a noiva, ela tinha uma faixa aqui. Miss Minas Gerais. Dá glória a Deus, irmãos. Conradinho é um homem de Deus, gerou filhos. O neto dele hoje dá palestra no Brasil inteiro. E a descendência de Conradinho é nobre. É para dar glória mesmo. Ah, se eu tivesse um discipulador na minha adolescência. Pense no pipoco. Porque eu não tinha sofrido tanto na mão dos capetas que me mentiam para mim e eu aceitava as mentiras. Onde é que eu estou? Aí sim, chegou a festa. Aí Esté, o rei, diga a Esté, então, expôs. O rei se levanta irado. Olha, irmãos, vê o que Deus faz. Essa história, só você lendo em casa, não leia só em oração. Meditando, sem ninguém distrair você. E Deus vai te dar grandes ensinamentos. Diz que naquele banquete o rei se levanta, vai para o terraço, e indignado e irado, e a rainha Esté fica só lá, observando o agir de Deus. Quando Amã percebe o clima, porque Amã já ouviu a conversa, se prostra aos pés da rainha. Olha só, Amã agora era no primo, agora é na rainha. Olha só, irmãos, quando a destruição dos inimigos vem, e eu não estou falando de inimigos humanos, mas entenda, são os inimigos espirituais da nossa vida. Quando o rei se volta e vê Amã prostrado aos pés, olha só como ele disse: agora me basta que ele também possua a minha mulher. Longe disso, mas é que a queda de Amã estava rápida. E naquela mesma hora no banquete, alguém disse: rei, ele preparou uma forca para Mardoqueu, de 20 metros de altura, está bem aí pertinho. Olha só o agitador, aí, leva ele. E Mardoqueu morreu na forca, e Amã morreu na forca que ele preparou para Mardoqueu. E eu encerro, eu chamo o louvor aqui, capítulo 8, só alguns textos. Capítulo 8, verso 1. Até o verso 2.
naquele mesmo dia, naquela festa, o rei Xerxes, que é a mesma coisa de Assuero. Estão me acompanhando? O louvor vai subindo e você olha para cá. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes. Estevão, por favor. O rei Xerxes. O rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté lhe dissera que ele era seu parente. Até agora, o rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esté o nomeou administrador dos bens de Amã. Verso 15, deste mesmo capítulo. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Capítulo 9, verso 3. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. E a gente encerra com o capítulo 10, só tem 3 versículos. Vou pedir para a igreja estar de pé nesse momento. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. E o verso 3: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aqui, essa mensagem se distancia da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é Deus te abençoar por te abençoar. Aqui não. Esté sobe ao reino para salvar vidas. Mardoqueu se torna importante para abençoar vidas. Qual é o chamado de Deus na sua vida? Porque Deus lhe abençoaria. Porque Ele removeria o opróbrio. Que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração. Que Ele traga libertação a você. Mas o cerne dessa mensagem é: Abraão, os teus descendentes possuirão a porta dos teus inimigos. Mas não parou aí. Gênesis 22, 18. Por favor, 22, 18. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Quem está entendendo esse fim? E por meio dela, quem é ela? A descendência. Possuirá a porta dos teus inimigos. É verdade, Abraão.
Porque por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus tem um propósito além de te dar isso ou aquilo. Formatura, casamento, casa, isso, aquilo. Isso são coisas das bênçãos naturais inerentes à vida e que Deus tem em abundância para te dar. Mas Ele pergunta: para que você quer? No que você vai usar? Possuindo a porta dos nossos inimigos, para salvar vidas e abençoar um tanto delas. Eu não sei, você entrou nessa noite aqui e você não tem vivido bem, você não tem tomado posse daquilo que Deus já tem estabelecido para você, mas está faltando você vivenciar isso. Eu quero dizer nessa noite, eu profetizo: tome posição. Deus tira você desse cativeiro. Ele demole, Ele desfaz, Ele aniquila os teus inimigos. Ele te constitui como rei ou reinos e sacerdotes. É isso que Deus pensa de você. É isso que tem para você. Mas eu quero dizer, irmãos, precisa um pouco mais de esforço. Não de buscar as coisas. Está correndo atrás das coisas? Dê meia volta. Vá buscar e correr atrás do Deus que tira sono de reis. Adore ao Senhor. Quem sabe você deseja. Você está desejando vir aqui à frente. Então você tem liberdade de vir aqui à frente e dizer: Deus, eu quero tomar a posição, porque eu não aguento mais, e eu sei que tem mais. Você talvez esteja sendo muito abençoado, mas você está entendendo que tem mais de Deus para você, também para você. Enquanto nós cantamos, adorando a Ele, dizendo que só Ele é Deus grande, só Ele é Deus grande, você tem a liberdade de sair no seu lugar. Mas não venha por mera formalidade, venha com o coração quebrantado diante dEle. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Não tem limites para Ele. E todos Não tem hão limites de ver. para Ele. Quão Não tem limites. Não tem limites. grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Aleluia. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Ele é grande. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Senhor, nessa noite, Senhor, nós reconhecemos
Deus, que as promessas do Senhor são para as nossas vidas. Senhor, o Senhor estabeleceu para a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós. Mas na verdade, Senhor, muitas vezes nós é que nos sentimos acuados. Ó Deus, acuados, recuados. Mas nessa noite eu te peço, Espírito do Senhor, reverte a situação do teu povo, reverte a situação da tua igreja. Senhor, traz ao nosso coração o encorajamento, Senhor, de nos esforçarmos em buscar o Senhor de todo o coração. Não há limites, não há limites nas bênçãos do Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que nós queremos o Senhor, que nos esforçaremos para buscar o Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, não basta apenas querer que os nossos inimigos caiam por terra. É preciso nos quebrantar na sua presença. É preciso nos esforçarmos na sua presença. É preciso termos prazer na sua presença. Eu te peço, ó Deus, olha para a tua igreja nessa noite. Olha para a tua igreja nessa noite. Senhor, muda a nossa realidade. Muda a nossa realidade, Senhor. Nos leve, Senhor, a tomar posse daquilo que é nosso por herança. Senhor, tem homens, tem mulheres e tem jovens aqui na frente. Pai, há algo que o Senhor quer desbloquear. Está bloqueado. Há prisões que o Senhor quer libertar, quer abrir cativeiros, pecados. Ó Deus, impossibilidades, saúde, finanças, famílias. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção sobre a tua igreja. Eu estou declarando sobre essa igreja, sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre esses jovens. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Senhor, nós tomamos posse da porta de Cabedelo dessa cidade. Nós declaramos que a porta de Cabedelo é nossa. Nós declaramos que Cabedelo é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos a tua vitória sobre esta cidade. Declaramos a tua vitória, Senhor, sobre essa igreja. Que seja uma igreja, Senhor, dinâmica, cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, nessa noite eu te peço, muda nossa mente, Senhor. Mentes condicionadas, Senhor, a prisões emocionais, prisões espirituais, pecados, comportamentos, hábitos. Em nome de Jesus, eu estou declarando agora, no nome de Jesus, essas portas da mente agora sejam arrombadas em nome de Jesus. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus. Autoridade do nome de Jesus, para declarar toda prisão, toda depressão, todo espírito de morte, eu estou ordenando, saia daqui. Eu declaro no nome de Jesus, espírito de morte, saia. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Sobre todo nome. Aleluia. Pode ficar em pé, você que está aqui, mas não saia. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Aleluia. Aleluia.
uma palavra à igreja. E desde os dias de João Batista, ou João o Batista, até agora, diga até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Uma palavra para os membros dessa igreja. Os visitantes, me permitam. Deus tem abençoado essa igreja dominicalmente. Mas, irmãos, a forma como nós nos apresentamos para adorar o Senhor, e com tanta necessidade que temos na nossa vida, não parece ou que estamos necessitados, ou que Deus é tão grande assim. O reino dos céus, desde os dias de João Batista, é tomado por esforço. E eu não quero que você vá para casa enganado. Mardoqueu e Esté fizeram a parte deles. E chega um momento que só Deus pode fazer na sua vida. Mas Ele só vai operar na sua vida quando você fizer a sua. Quem entendeu isso? Mais uma vez eu faço um apelo a essa igreja. Chegue na igreja, irmãos, no domingo. Tire um tempo para orar antes de vir para o culto. Porque o púlpito não é o lugar do espetáculo, nem de um louvor bonito, nem de uma mensagem bonita, para você ir se enchendo. Chegue cheio da presença de Deus. Eu estou falando isso para a igreja, minhas ovelhas que entendem. É por amor que eu digo isso. Aí não dá, irmãos, para você ir se enchendo. Se enchendo. Chegue cheio da presença de Deus. Mas não me diga que você chegou cheio quando você não observa o horário de chegar. Ao Ministério de Louvor, mais uma vez eu vou fazer um apelo. É tempo de ensaiar menos e orar mais. Porque o fogo e a unção não desce de qualquer forma. Não desce de qualquer forma. Vamos ter um mês sem ensaio. O ensaio vai ser oração. Instrumentos vão estar fechados. 30 dias. 2 horas no mínimo na sexta-feira. Sem ensaio. Para dependermos de Deus. O reino dos céus é tomado por esforço. Estão pregando qualquer coisa. E eu preguei uma mensagem de esperança hoje, mas sem enganar. Você já foi dado as portas dos seus inimigos. Mas você falta possuí-las. E vai possuir por esforço. Seu tempo de oração durante a semana. Seu tempo da leitura da palavra. Nesses 30 dias, nós queremos que o líder do Ministério de Acolhimento reserve orações, reuniões de orações. E 30 dias as células vai estar clamando ao Senhor para possuir as portas dos seus inimigos. Mas vai tirar momentos na célula exclusivamente para quebrantamento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos mais um domingo, mais um domingo, mais um domingo, mais um domingo, e mais um ano, e mais outro ano, e sem ver nada mudando na nossa vida. E ninguém tem o direito de culpar governo Lula, Temer, isso ou
aquilo. A iniquidade está demais, a imoralidade está demais. Não tem nada demais. Você é que tem um Deus demais. Você é que tem um Deus demais. Então eu quero dizer a vocês, Deus não está com as suas mãos encolhidas, que não possa abençoar. E a palavra do profeta é dura, né? Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Mas Ele continua com a mão estendida. A tua vitória está mais perto de você do que você imagina. Mas existe uma cegueira. E essa cegueira sai com oração e com jejum. Oh Deus, eu oro mais uma vez por esse rebanho e por todos aqueles que o Senhor trouxe essa noite aqui. Senhor, sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, tem uma promessa poderosa. Eles possuirão a porta dos seus inimigos. Senhor, sobre eles repousa bênçãos infindas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abre os céus sobre este lugar, abre os céus sobre essas famílias, abre os céus sobre esses homens, essas mulheres, essa igreja, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles subirão em cavalos de honra, serão vestidos de manto de honra, receberão um anel de ouro, um anel de selá, e se proclamará em todo o inferno: este é o homem a quem Deus deseja honrar. Se proclamará em todo o inferno: esta é a mulher a quem Deus deseja honrar. Esta é a jovem, é o jovem a quem Deus deseja honrar. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre este rebanho, cada vida. Eu profetizo cura, Senhor, nos relacionamentos. Eu profetizo cura nas emoções, na mente. Eu profetizo sobre essa igreja, Senhor, ó Deus, as bênçãos dos céus. E que essa igreja se levante, ó Deus, para ganhar vidas e cuidar bem delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém e amém.